E aí, gente de mente aberta, tudo bem? Tudo jóia? Tudo tranquilo? Pessoal, é o seguinte, o pessoal que me segue lá no Instagram sabe que o vídeo de hoje vai ser diferente. Portanto, se vocês querem saber se vai haver alguma alteração, o que eu tô aprontando aqui pro YouTube, segue lá no Instagram também para não ficar de fora, tá? Como que vai ser o vídeo de hoje? Que eu falei que ele vai ser atípico, ele vai ser diferente. Eu só vou aparecer nele neste início aqui, que é para poder explicar para vocês sobre o que ele é. E depois, vocês só vão ficar com os áudios originais de uma consulta que eu fiz com uma consulente, né, para uma consulente. Normalmente eu venho até aqui no YouTube para compartilhar com vocês esses atendimentos, resumindo ele, né, a partir daquilo que eu lembro que foi dito. Mas hoje não, hoje eu não vou resumir, eu vou mostrar na íntegra os áudios desse atendimento. Então vocês vão poder ver quais eram as tendências profissionais para essa consulente. Ela vem do passado traumatizada com a mãe, com o abandono da mãe. Como vocês já ouviram eu dizer no último vídeo, 95% dos meus atendimentos tem a ver com abandono. O dela também não era diferente, mas olha só o porquê que ela foi, entre aspas, abandonada. Tem um motivo, tem um significado, tá? Então fiquem aí agora com os áudios originais do atendimento com essa consulente. Fiquem com Deus e se cuidem direitinho. Um beijo. Tá aí então, essa é a foto da tua mesa. Somente o retângulo feito de cartas. As cartas que estão em volta não é mesa. Mesa é só esse quadrado feito de cartas mesmo, tá? É maneira de dizer. Porque ela tem formas específicas de ler esta mesa. É um monte de combinações, tá? E as outras cartas que estão na direita, esquerda, em cima, embaixo, eu não fotografo. Porque eu vou fazendo pergunta para os outros baralhos, entendeu? Mas à medida em que, se for necessário te mostrar algumas cartas que estão ao redor da mesa, eu vou te mostrando, tá? Tu é aquela mulher vestida de branco que eu circulei bem lá em cima, no final da última linha, no final da primeira linha. A mulher vestida de branco. Na segunda foto eu botei mais de pertinho para tu poder enxergar melhor. A primeira linha de cartas tem 9 posições. A outra também tem 9, 9, 9, 9. São 36 posições a mesa. Tu se colocou na posição 9 dela. Tu é a última carta da primeira linha, posição 9. Só que essa posição 9 pertence a uma outra carta. Quando eu embaralho, uma carta vai ocupando a casa da outra. É como se eu me embaralhasse contigo. Tu vem aqui para Porto Alegre, eu vou aí para tua região, mas a região continua sendo tua. Sempre vai ser tua. Eu tô aí provisoriamente. Depois eu volto para minha casa. E vice-versa. É a mesma coisa com as cartas. Tu se colocou na posição 9, que pertence à carta do buquê. O buquê de flores rosa. Tá vendo ali? Eu até circulei o número 9 para tu entender que aquela ali é a dona do lugar onde tu se pôs. O que que isso significa? Quando a pessoa se põe na posição número 9, existem certas tendências. Ela está dizendo para mim, Fernanda, eu sou vaidosa, eu tô aqui para trabalhar o meu amor próprio, ou eu trabalho com algo relacionado à vaidade, com amor próprio. Eu tô aqui para trabalhar de duas formas diferentes, né? Com a beleza, com a vaidade, com aquilo que deixa bonito. Ou tu trabalharia com isso para os outros, ou tu entenderia que tu tá aqui para trabalhar isso em ti. Em ti. Amor próprio, beleza. É que assim, a vaidade ela é meio complexa, tá? Excesso de vaidade esconde muita coisa. Todo excesso esconde alguma coisa. E eu não estou dizendo que isso tá errado. Autoconhecimento significa que eu só tenho que dar para vocês e que vocês têm que dar para vocês mesmos um significado para as coisas. Agora, tu tá errado em fazer isso, tá errado em fazer aquilo. Não, não é nesse sentido. Não existe certo e errado. O que existe é pessoas conscientes do que estão fazendo e pessoas inconscientes. Então, eu não sei qual é o teu caso. A carta do buquê também fala de arte, de decoração, tudo que envolva beleza e estética. A estética ela não é só física,
Por exemplo, tu podia decorar casas, tem a ver com estética, é como que tu deixa, a carta do buquê ela tem muito a ver com transformação. Tu transforma algo, mas aí é que tá, né? É complexo, algo feio. Mas de repente o que é feio para ti não é feio para mim. Então é o que é feio para ti, que é a consulente aqui, ok? Aí tu pega lá uma casa que tu considera feia e decora, pinta, tem a ver com pintura também. Com reforma, é reformar, é deixar uma coisa que antes tu julgava feia, bonita. Para que isso? Para que isso, porque quando uma coisa na tua cabeça tá feia, ela não é valorizada pelos outros. Quando tu repagina, nossa, até até um banheiro fica incrível, lindo, maravilhoso, que antes era de tijolo, não tinha reboco, entendeu? Tu vai lá, tu reboca, tu decora, tu põe uma planta, tu põe melhor azulejo, as melhores cerâmicas, tu deixa lindo, incrível. Então, algo que antes era criticado por ser feio, passa a ser elogiado porque ficou bonito. Agora eu quero que tu preste bastante atenção. Eu não estou dizendo que nesta vida tu tinha que trabalhar com isso. Porque senão, se a pessoa não entende, ela vai sair da consulta e já vai fazer um curso de decoração. Já vai fazer um curso de maquiagem, já vai abrir uma loja de estética, já vai. Aqui nessa posição da mesa ficam as manicures, as cabeleireiras, as maquiadoras, as decoradoras, as que decoram eventos. Como é que se chama aquela pessoa que não deixa de ser uma decoradora também? Tu aluga um salão e aí tu chama a pessoa para poder decorar tua festa com os balões, com cerimonialistas também ficam aqui de casamento. Enfim, nesse sentido, tá? Ninguém tá dizendo que tu tem que ir para essas áreas, porque ninguém escreveu a tua história. Eu não estou dizendo que nesta vida tu tinha que ser. Não. É que tu mesma, a tua versão do passado, poderia se pôr nestas áreas com base no aprendizado que tem. Mas eu quero que tu entenda outra coisa também. Quando eu falo assim, tu tem um aprendizado. Vocês associaram aprender com a escola. Só que como é que era lá na escola? O professor te passava um conteúdo para que tu aprendesse e depois te avaliava. Ele te avaliava te dando uma nota. Nota vermelha significa que tu foi péssima. Caneta, eu não sei como é que é aí na tua região, mas na minha região é. Caneta azul é mais ou menos e caneta preta era show de bola, era o 10. Era assim aqui antigamente, não sei nem como é que tá hoje em dia. Mas não, nas tuas reencarnações não, tu não é avaliada por ninguém fora. Tu foi bem, tu foi mal, tu tirou vermelho, tu tirou 10, tu tirou 0 e agora tu tem que repetir. Vocês estão associando reencarnação com reprovação. E não é isso. Significa que eu não aprendi o que tinha que aprender. Como assim tinha? Então é sinal de que tem alguém te obrigando a aprender alguma coisa. Não, não tem ninguém fora te obrigando, é tu. Tu querendo viver uma história diferente da do passado. Só que para poder viver uma história diferente, tu sabe que tu tem que te comportar de maneira diferente. E a reencarnação te dá essa oportunidade de se comportar diferente. Só que aí tu esquece dos comportamentos novos que tu tinha que ter e repete a história. Tu entendeu que essa reprovação ela é feita por ti mesma? E a aprovação, se existisse, é por ti mesma também, ou seja, tudo depende de ti. Ninguém escreveu a tua história e disse que tu tinha que trabalhar nessas áreas. Tu é que ia se pôr porque julga que tem o aprendizado do amor próprio para desenvolver aqui. E amor próprio na tua cabeça está associado a isso, a repaginar a si mesma ou a repaginar os outros, esteticamente, porque se julgava feia no passado. Eu vou continuar no outro áudio. Não, é óbvio que nem com mal começou.
Mas até o momento tu conseguiu entender o que eu disse ou ficou muito confuso? Porque eu não sei qual é o teu nível de consciência. Mas ali a gente também tem um livro aberto, embaixo de ti ali na mesa, ó, um livro aberto e uma torre. Isso também poderia, isso aqui é bom que apareça várias tendências que daí tu não vai pensar que tu tem que ir para algum lugar. A tua consciência poderia se pôr também numa profissão de professora. A torre e o livro é escola. Neste caso aqui, escola. Em virtude de uma infância que tu tem para curar, poderia ir para uma escola, ser professora para ensinar crianças. Quando a gente tem uma criança para curar, a gente vai onde as crianças estão. Quando a gente tem essa questão do amor próprio para curar em relação à aparência, a gente vai para onde está a beleza. Quando a gente morre por causa de um problema de saúde, ou traumatiza porque algum parente conhecido, alguém que a gente ama, morreu de uma doença grave, ou a gente tem o aprendizado de cuidar do outro, a gente vai para a área da saúde, entendeu? É mais ou menos por aí. Joia, e outra coisa que eu também quero deixar aqui dita, que já aconteceu com outros consulentes, tá? Ah, Fernanda, não faz sentido nenhum para mim isso que tu tá dizendo. Eu não tô entendendo nada. Eu não sou assim, eu não vivo assim, eu não trabalho nisso. A pessoa, ela quer porque quer viver igual ao passado. Ela acha que tem que ser tudo igual e que se tiver diferente tá errado. Então a gente já sabe que essa pessoa quer reviver a história o tempo todo, ela quer ser a mesma pessoa do passado, ela quer conhecer as mesmas pessoas do passado, ela não quer conhecer gente diferente, ela quer se relacionar com as mesmas pessoas do passado, ela quer fazer a mesma coisa que ela fazia. Bom, eu não posso fazer nada. Se hoje ela é uma pessoa completamente diferente e só é diferente justamente para poder evoluir. Evolução nada mais é do que tu entender que tu não é daqui e tu entender que tu tá criando tudo. Isso é evolução. Se quiser continuar aqui na Terra para sempre, fica. Só que a gente está tentando expandir a consciência de vocês para que vocês queiram ir para outros planetas, para outras dimensões, porque quanto mais tu vai para um lugar diferente, maior fica a tua consciência. Se eu te trouxer aqui para o Rio Grande do Sul, a tua cabeça ela vai se enriquecer de um monte de cultura diferente da tua cultura original. Tu vai aprender um monte de coisa nova e isso vai te tornar cada vez mais sábia, porque tu vai lidar com pessoas diferentes, entendeu? Uma pequena viagem te transforma, então sair da Terra também vai te transformar. É só isso que a gente quer, que vocês saibam que tem mais, que não tem julgando ninguém culpando, e que se vocês quiserem expandir a consciência, saber que tem mais, vocês têm que se desligar daqui. É isso. É a mesma coisa com relação a ti. No teu passado, eu tenho uma relação aqui que na tua cabeça, e na verdade eu tô vendo que tu tem razão, foi tóxica com relação à tua mãe. Tu põe a carta da mãe aqui, tanto na tua mesa, que é lá onde eu te circulei, quanto nos outros baralhos. Em 3 baralhos dos 4 que eu uso, tu fala da mãe, mãe e mãe, o tempo todo. A relação com a tua mãe foi meio tóxica. Tu tá trazendo lá no teu inconsciente um trauma muito grande de rejeição da mãe, que eu acho que eu não tinha pegado ainda. 95% das minhas consultas têm a ver com abandono, com rejeição, que também é o teu caso, abandono e rejeição. Mas desse jeito aqui eu não me lembro de ter pego. A maioria das pessoas vem dizendo que o pai ou a mãe abandonaram mesmo, deixaram de lado ou não se importaram. E outro tem umas loucas aqui também que vem dizer que o pai ou a mãe abandonou, mas estava ali dentro da casa. Só que trabalhava muito. Fernanda, nossa, minha mãe no passado trabalhava horrores, não tinha tempo para mim. Minha filha, acorda, essa é a tua criança que está cobrando a atenção da mãe. Só que se a mãe não trabalhasse, tu não comia, tu não vestia roupa, tu não tinha luz, tu não tinha água. Então é a criança interior ainda mimadinha, né? Querendo, e tá tudo bem, queria o carinho, a atenção e tudo mais, mas não tinha e aí traumatizou. No teu caso, não é isso. Quer dizer, também é isso. Eu vejo aqui a tua mãe falando palavras muito duras para ti. A tua mãe dizendo coisas que machucavam. Eu vejo que tu não era filha única
E ela sempre dizendo que tu era feia. Eu não sei se tinha alguma coisa a ver com teu corpo físico, ou que tu era muito magra, ou que tu era muito gorda, ou que tu era muito não sei o quê, orelhuda, talvez, não sei o que que tu era feia. E que as tuas outras irmãs ou os teus outros irmãos, nossa, eram lindos. Olha, sei lá, vamos supor, tomavam banho, e aí tu não gostava de tomar banho. Aí já falava uma coisa dura pra ti, não, que não sei o quê, sei lá, sua fedorenta. São só exemplos, né? Pra tu poder entender que tudo depende da forma com que a criança interpreta também, mas tem um motivo pra. Quer dizer, tem um motivo pra ouvir o que tá ouvindo? Tem, mas aí também depende do que a mãe tá dizendo, né, Tchê? Que complicado. Não é porque tu não gosta de tomar banho e os outros gostam que tu tem que dizer que a criança é feia e que os teus irmãos são melhores do que tu. Isso não vai incentivar a criança a tomar banho, caso fosse o teu caso. Mas enfim, eu vejo que tem uma questão de dureza assim mesmo, não era só isso. Realmente havia uma rejeição. Realmente havia aqui a mãe brava por ter tu. A mãe. A tua mãe não gostava de ti. Tinha uma coisa dentro dela que sabe aquela coisa de, eu não gosto dessa guria? É mais ou menos por aí. E esse não gostar, que eu sei que é complicado de ouvir isso, porque o teu inconsciente dizendo para ti, tu tem algo para resolver com outra mulher. Tu, enquanto mulher, se resolver com outra mulher. Quem é a outra mulher? Tua mãe. Não a mãe atual. A mãe atual depois a gente vê, tá? Mas a do passado foi realmente um relacionamento bem conturbado. Desde a tua infância, essa comparação, essa rincha da tua mãe que existia lá dentro dela, essa coisa do. É que é complicado porque essa moça do passado que tu foi, ela tá me ouvindo narrar a história, ela tá lembrando de muita coisa, portanto eu tô acionando gatilhos mentais em ti que talvez estivessem acionados. Agora tu vai entender o perigo que é mexer no passado. Às vezes é melhor não mexer naquilo que tá quieto, entendeu? E às vezes é melhor mexer para resolver de uma vez. Então tudo depende, tudo depende. Então essa moça tá me ouvindo narrar tudo isso que ela passou de novo. Só que ao mesmo tempo agora eu estou explicando para ela. Ela não teve uma explicação, ela não teve outro ponto de vista, ela só teve o ponto de vista dela. Então agora eu estou mostrando coisas que ela não viu e talvez isso ajude ela, entendeu? Essa rincha da mãe, essa coisa que eu estou vendo que a mãe realmente não gostava muito dela, complicou ainda mais a autoestima dessa menina. Então, se a mãe dizia que ela era feia, isso fazia com que ela sentisse raiva da mãe. Essa raiva que ela tinha da mãe fazia com que ela se pusesse mais feia ainda, aquela coisa da rebeldia. Eu não gosto de ti pelo que tu diz para mim. Aí é que eu não vou te obedecer mesmo. Eu vou fazer o oposto justamente para te afrontar. Isso aqui é complicado. Porque baixou ainda mais. Aí tu começou a fazer o quê? Tu começou a ficar ainda mais. Eu não sei o que tu diz o feia, eu torno a dizer. Ainda mais feia do que os teus irmãos, do que as tuas irmãs, para afrontar a mãe. Só que aí tu começava a ouvir esses comentários de outras pessoas. E isso fazia com que tu te tornasse uma pessoa um pouco mais agressiva, mais brava, mais fechada. A carta da torre do teu lado também fala de uma pessoa que se fechou. Se fechou por tudo que ouvia da mãe, as comparações, mas também não pode esquecer que se pôs numa situação ainda pior na hora de afrontar a mãe e as pessoas que diziam, nossa, como ela tá feia mesmo, nossa, que roupas são essas? E sendo que foi tu que vestiu aquelas roupas para afrontar a mãe, tu acabou se isolando porque as pessoas já não queriam ficar perto de ti, as pessoas só falavam mal de ti, mas foi tu que piorou a situação. E eu preciso que tu entenda isso. Eu preciso que tu veja a tua parcela de responsabilidade sobre tudo o que aconteceu. Então, obviamente, tu se tornou desobediente porque tu ficava com raiva, porque tu estava sendo comparada com as irmãs. E aí, isso te deixou com raiva, fez com que tu só potencializasse ainda mais a rebeldia. Então, se elas vestem vestidinhos cheios de frufruzinha, eu não vou vestir. Eu vou ser o oposto. Eu vou usar vestido rasgado, eu vou. É que na minha cabeça tu me mostra assim, ó. Tipo lá no quarto, fechada em momentos que tu se fechou até dentro do armário.
para não ser vista. Porque tu associou assim, se eu não for vista, ninguém vai me encher o saco e ninguém vai me magoar com esses comentários. Então, a carta da Torre fala de isolamento. Tu se fechava, não queria ser vista. E eu não vejo um pai aqui interferindo nessa relação. Muito pelo contrário, porque é coisa de mulher. Isso aqui é a minha mulher que tem que resolver. Isso aqui é mais ou menos assim, na consciência do teu pai, ele cuidava dos meninos e a tua mãe cuidava das meninas. Não havia, até isso na criação, né? Que loucura da época. Mas tá tudo bem. De repente é porque o homem não tinha jeito para poder lidar com a menina, com a filha mulher. Ele tinha mais jeito para poder lidar com os meninos. Então cada um tinha a sua tarefa. Então entenda que tu tem uma responsabilidade muito grande sobre o que aconteceu. Ter se sentido assim, a gente entende, tem a raiva da mãe, tem a comparação da mãe, mas tu potencializou. Tu também é responsável. Vou continuar no próximo áudio. A raposinha ali também, bem pertinho de ti, perto da carta do coração, tem uma raposa. Tu te tornou uma pessoa muito mais observadora do que falante. Tu só observava e sempre desconfiada das pessoas que não gostavam de ti como tu era. Então, na tua cabeça, olha a associação que tu fez. Uma pessoa para ser elogiada, para ser admirada, uma pessoa para ser respeitada, ela tem que ser bonita. Ela tem que estar bem vestida. Ela tem que, eu não sei o que significa bonita para ti, mas então é bem provável que na vida atual tu se poria bonita. Só que bonita como as tuas irmãs, porque foi o que tu associou na tua mente. A minha mãe gostava delas porque elas eram bonitas, porque elas se vestiam bem. Então é bem provável que tu iria se pôr bonita externamente. Externa, para as pessoas verem o externo. Porque o que acontece? Tu está mostrando para mim que no passado, quando tu te fechou, as pessoas só olhavam para ti externamente. A roupa que tu usava para afrontar a mãe, que era diferente das irmãs e tudo mais. As pessoas só olhavam o que estava fora, fora, fora. Então tu botou na tua cabeça, as pessoas se importam com o que está fora. As pessoas não se importam com o que eu estou sentindo, que é o que está dentro de mim. Elas só se importam com o que elas veem. Então eu vou apostar no externo. Esse detalhe aqui é muito importante que tu ouça para que tu entenda a tua cabeça. Essa cabeça aqui não é minha, é tua. Tu é que associou as coisas assim a partir da observação. Então aquela raposinha fala de uma pessoa que observava muito e tu observou que no passado as pessoas se importavam com aquilo que viam fora e não com o que existia dentro. Cuidado, porque isso pode se projetar na vida atual se tu não soltar. Por exemplo, poderia afetar os teus relacionamentos afetivos. De que jeito? Atraindo homens. Aqui eu não sei se tu seria. Aqui é meio relativo, tu podia ser tanto hétero quanto homossexual. Por que homossexual? Porque tu tem algo para resolver com uma mulher. Tu sabe que lá no teu inconsciente tu tem que se resolver em relação à tua mãe. Tu não tem que reencontrar ela. Ela não tem que reencarnar por tua causa. E nem vice-versa. Tu tem que se resolver em relação a essa palavra que está bloqueada na tua mente, ok? Tu poderia ser homossexual para se relacionar com outras mulheres, para poder se relacionar com o feminino. O teu feminino não está curado do passado e o feminino que representa a mãe. Ou tu seria homossexual, ou tu poderia ter filhas meninas, e a gente nem sabe se tu iria ser mãe, porque a palavra mãe está bloqueada. Como é que a gente vai se tornar mãe se a palavra mãe está bloqueada? Como é que a gente vai ser rico se a palavra riqueza está bloqueada? Entendeu? Essa é a questão. Então, eu não sei o que tu ia fazer na vida atual. Tendências haviam muitas, mas tu vai fazer aquilo que tu achar melhor para ti. Aí tu poderia acabar, vamos supor que tu seja hétero, acabar atraindo homens que só se aproximam pela tua beleza, pelo teu externo e não enxergam o teu interno. Por que isso, Fernanda? Foi porque a gente experimenta aquilo que a gente pensa. A nossa consciência cria a nossa realidade
Então, se a tua consciência disse que as pessoas só olham o que está fora, só se importam com o que está fora e não com o que está dentro, tu atrai pessoas que estão de acordo com o que é uma verdade para ti. E pronto. Tu vai atrair homens que só se importam com o teu corpo físico e depois vão embora. Para ter relacionamentos afetivos, eles vão ter com outras mulheres. Contigo era coisa física. Não estou dizendo que isso aconteceu ou que vai acontecer. Eu estou dizendo que tu poderia ter criado essa realidade com base na forma com que tu pensou. Deu para entender? Essa coisa de probabilidades que eu falei ali de filhos, ela é bem complexa. Podia ter casal de filhos, podia vir de uma família onde atua um irmão, porque tem outras coisas no teu inconsciente que eu ainda vou chegar lá, tá? Então, se tu quiser ser mãe na vida atual para poder curar a tua mãe dentro da tua própria cabeça, tu gera mulheres, gera meninas. Mas tu também poderia gerar um casal de filhos, eu já chego lá, já te explico, ou tu poderia acabar não tendo filho nenhum, porque a palavra mãe está bloqueada, então tu acaba não sendo mãe. Agora vamos lá, vida adulta. Um bicho do mato. Bah, como eu gostaria de lembrar dessa consulta aqui para compartilhar no YouTube. Ah, mas é muito, muito detalhezinho, muito detalhezinho. Ah, achei show de bola. Eu sei que para ti foi sofrido. Eu sei que para ti que viveu na prática foi complicado. Eu sei disso. Mas olha como a vida é incrível, já passou. E aí então agora tu tá recebendo a oportunidade de fazer tudo diferente, entendeu? Enfim, mas eu achei bacana esse enredo aqui, essa coisa da mãe ter uma rincha contigo, porque é difícil aceitar isso, né? Que a tua própria mãe não gosta de ti. E eu tô vendo que a tua mãe aqui, tudo bem, ela entendia que ela era tua mãe, mas tinha alguma coisa dentro dela que nem ela entendia. Essa coisa do. Não é que te maltratava. Eu vejo aqui que mesmo que tu tivesse lá no início, né, com as mesmas roupas das tuas irmãs, ela já te comparava. Então não era só uma questão de roupa, não era só uma questão de aparência. Era a energia, era o santo que não batia mesmo, sabe? E aí só piorou até tu chegar nesse estado aqui. Então, chegando nesse estado aqui, eu vejo tu estudando em casa. Então, aquele livro do lado daquela torre fala tanto da probabilidade que havia de tu ser professora para curar essa infância, tem que lidar com outras crianças, tem que estar onde está a cura. Claro que não no meio de crianças tristes, né? De crianças felizes, que brincam e tudo mais, para poder transmutar a tua energia de criança triste. Mas aquela torre do lado daquele livro também fala de tu estudando em casa, porque não quis mais estudar fora, não quis sair de casa. Então tu se rebeliou tanto, ou rebeldiou, não sei como é que se diz. Acho que é rebeliou. Tanto que não queria nem sair de casa mais. Porque não começou com a tua família, daí depois começou com os amigos da família. Foi estendendo o leque de pessoas que faziam os mesmos comentários ao teu respeito. Então tu não quis mais sair de casa. Não saindo mais de casa, eu não vejo tu aqui se relacionando com ninguém, afetivamente falando, porque tu mesma se bloqueou. Ou seja, as palavras que a tua mãe te disse interferiram na forma com que tu pensava o teu próprio respeito. Tu acreditou. Acreditou e se tornou uma verdade ainda mais verdadeira para ti, porque tu se pôs, como eu te disse, né, para poder afrontar a tua mãe, tu se pôs mais feia ainda. É que aí é que tá, é a palavra que tu diz, mas eu não sei se tu realmente era feia. É a forma com que tu se vestia, a forma. Então, se as irmãs estavam todas penteadinhas, tu estava despenteada. Coisas desse tipo, entendeu? E aí tu se pôs desse jeito e não mudou o teu jeito por causa da afronta. Então tu continuou em casa, porque tu sabia que fora de casa tu ia ter que ser diferente. Tu ia ter que mudar o teu jeito, tu ia ter que se pentear, tu ia ter que se vestir bem e tu não queria fazer isso porque tu estava contra tua mãe. Entendeu? Enfim. Aí eu não vejo tu aqui se relacionando com ninguém por causa do isolamento, mas eu vejo pessoas relacionadas à casa, à família, talvez até empregados, gostando de ti, se interessando por ti, mas tu se isolou, se fechou. Por quê? Porque na tua cabeça tu acreditava que as pessoas só se importavam com a aparência. Esses jovens aqui não se declararam para ti. É que tu achava que quando eles te olhavam,
É porque automaticamente a crítica já estava ali na cabeça deles. Eles estavam, na tua cabeça, eles estavam te olhando porque estavam te achando feia. Eles estavam te olhando porque eles estavam te achando esquisita. Não, eles estavam te olhando porque estavam interessados em ti. E tu nunca soube disso, porque tu nunca se aproximou. O isolamento aqui foi total, de nenhum relacionamento. Hoje tu vai entender o que significa essa coisa de projeção e que a gente às vezes cria tudo sozinho ou cria junto com outras pessoas. Tudo depende. Colocando na tua consciência então que as pessoas só se importam com o que está fora e não com o que está dentro, tu nem deu bola para esses jovens aqui. Agora eu vou te explicar no próximo áudio porque é que tudo isso aconteceu contigo. Se a nossa consciência cria a nossa realidade, não aconteceu à toa, foi tu que criou isso tudo, ok? Deixa eu te mostrar aqui. Agora a gente vai para uma vida anterior a essa, bem rapidinho, onde esta mulher que tu acabou de dizer que foi tua mãe, olha o que o esquecimento e a falta de autoconhecimento faz. Se tu tivesse buscado uma taróloga nessa vida aqui em que tu era essa criança feia, né, ou que tu se pôs feia, tu teria entendido tudo. Teria resolvido tudo, teria curado tudo. Não procurou autoconhecimento, teve que reencarnar para poder entender a história. Entender que tu não é vítima de coisa nenhuma. Por que a necessidade da reencarnação? Até que vocês entendam que vocês são os criadores da própria realidade. Foram vocês que criaram. Então a reencarnação dá para vocês a probabilidade, a possibilidade de lembrar quem vocês são. O próprio Deus manifestado. Enfim, essa mulher que no passado foi tua mãe e que tinha essa rincha contigo, que te chamava de feia e que tinha essa rejeição aqui natural, vamos dizer assim, dentro dela em relação a ti e que fazia com que a tua autoestima baixasse, já te conhecia na vida anterior. O que ela era tua? Nada. O que tu era? Ela não representava nada para ti. Nada, sim e não. Mas o que tu representava para ela então, se vocês não se conheciam, não tinham um vínculo? Tu era amante do marido dela. E ela sabia que o marido tinha uma amante, porque o marido dizia, jogava isso na cara dela, que tu era mais bonita do que ela, que tu era mais cheirosa do que ela, que tu era mais perfeita do que ela, que tu era mais nova do que ela. Então todos os comentários que ela ouvia do marido, ela projetou em ti. Tu era amante de um homem casado. Olha o que essa vida gerou na vida seguinte. Então a raiva dela trouxe vocês de volta, juntas, né? Ao mesmo tempo em que o teu sentimento que tu mostra aqui para mim de culpa e de arrependimento ao final da vida, por ter se relacionado com um homem que nunca te assumiu, e aí tu guardou na tua consciência que tu destruiu um lar, ou que tu. Mas isso só no final da vida, porque até então não tinha esse arrependimento, essa culpa, né? E eu não tô dizendo que tu fez errado. Cada um faz o que acha melhor fazer. Só que tudo que a gente faz gera resultado, positivo ou negativo, para nós. Para nós e para os outros também. Então, tu tá mostrando aqui no teu inconsciente que se sentiu culpada e arrependida por ter ficado com um homem casado, um homem comprometido, que no fundo, nunca te assumiu. Essa rincha vem desta vida aqui. Agora tu entende? Eu tô explicando pra criancinha que tu foi, tá? Inclusive duas mulheres. É aqui que eu tô falando da questão dos filhos. Se fosse ter filhos, tu poderia vir de uma família onde é tu e um irmão, casal de filhos, porque tem um casal separado na tua consciência. Separado em qual sentido? Tu estava junto com ele, tu era amante dele, mas ao mesmo tempo ele nunca foi teu. Existe união e separação juntas no teu inconsciente. É complicado isso aqui, né? Tu estava junto com ele, mas separada. São as frases que tu diz. Junta, mas separada. São duas ideias opostas na tua cabeça. De que forma que... Eu quero que tu entenda que isso aqui também existe em mim. A gente está na dimensão da dualidade.
Essa coisa da consciência oposta se manifestou no meu corpo físico para que eu enxergasse que existe em mim nos olhos também, onde um olho olha para frente e o outro olha para o lado, consciência oposta. No teu caso, onde tu diz assim, ó, eu estava junto com ele e separada ao mesmo tempo, são duas palavras opostas. Poderia se manifestar essa oposição, vamos dizer assim, no teu corpo físico de várias maneiras também. Tu também poderia ser vesga? Podia. É o teu inconsciente mostrando para ti que tu tem que decidir o que tu quer ser. Tu quer junto ou quer separado? O que tu para te ajudar a tomar decisões. Tu poderia ter dois tipos de cabelo. Inclusive, enquanto eu estava olhando a tua foto, tu trazia para mim cabelo crespo e como é que é, Fernanda? Tu trazia para mim, eu não sei se é porque tu tem ou porque tu teve cabelo liso e cabelo cacheado. Liso e cacheado. Só que eu tô vendo que na foto aqui, eu tô olhando para ti enquanto eu tô gravando, o teu cabelo é crespo, ou cacheado, né? Cacheado que se diz. Não é liso, mas aí tu tá dizendo cabelo crespo e cabelo liso. Cacheado e liso. Os dois ao mesmo tempo. É aquilo que sai da minha cabeça. Aquilo que sai da minha cabeça sai de dois jeitos diferentes. Enfim, só para tu poder entender. Então, isso aqui, essa vida dessa criança aqui veio desta forma. A tua culpa ao final da vida, por ter ficado com uma pessoa, e aí no final da vida tu pensou nessa mulher que foi traída, no que tu fez com ela, no que ela deve ter sentido, sabendo que o marido tinha outro, isso te fez se aproximar dela. Tu se aproximou dela por culpa e arrependimento, e ela pela inveja e pelo ódio. Que coisa mais incrível, meu Deus do céu, isso aqui dava uma novela. Isso aqui dava uma novela. Ou então tu poderia vir de uma família onde é tu, uma irmã e um irmão, duas mulheres e um homem. Se tu fosse ter filhos, caso quisesse, poderia ter duas meninas e um menino. Por quê? O triângulo amoroso que está na consciência. Minha querida, que história show de bola. Aí agora a gente vai linkar com a vida atual. Deu para entender tudo? Na verdade, ela estava dizendo aquelas coisas para ti, porque no fundo, bem no fundo, ela sabia quem tu era. Se no passado ela queria te deixar mal, ela queria que tu visse que tu era feia, porque no passado disseram que tu era muito bonita, disseram que tu era muito elegante, que tu era muito gostosa, ou que tu era muito não sei o que, muito mais nova. Então ela só tinha elogios na cabeça dela em relação a ti. Quando vocês reencarnam nesse vínculo bem estreito para tentar transmutar essa relação em amor, aí ela faz isso, mas está tudo bem. Ela fez o que estava dentro dela. Ela precisava fazer para se sentir melhor. E como tu se sujeitou a tudo isso porque dentro de ti havia arrependimento e culpa. Então o teu arrependimento e a culpa fizeram com que tu se rebeliou com relação a ela, mas ao mesmo tempo tu se transformou no que ela disse que tu era mesmo. Essa criança esqueceu que se pôs nessa situação, porque ela mesma quis. A própria culpa e arrependimento levou para essa história toda. Agora olha a complexidade da coisa, tu tá vindo do passado com um trauma da mãe. E a gente tem que explicar para essa moça que não, tu acha que o trauma é da mãe por causa da história que tu mesma se pôs. O trauma é mais antigo. Então solta o trauma da mãe, porque tu precisa entender a história. Foi tu que se pôs nessa situação. Então não traumatiza. Entendeu? Solta o trauma da mãe. Entenda o lado da mãe. E a gente tá através dessa consulta te mostrando o lado dela que tu não viu. Entendeu? Mulher, tu não comenta os áudios, né? Tu podia ter comentado ao final de cada áudio. Tu não tem nada a dizer? Vai ficar quieto o tempo todo? Vai se fechar no armário? Tá, vamos lá. Lembrando que se não fez sentido nenhum pra ti, se tu não tá vivendo essa história hoje de novo, é porque tu decidiu mudar. Tem uma centelha divina dentro de ti que tá tentando te mostrar. Solta esses traumas do passado, porque tá tudo certo do jeito que tá. Tá tudo certo do jeito que foi. E tem o teu ego dizendo, não, eu tenho uma coisa para resolver com a minha mãe, porque a minha mãe não podia ter feito isso. E a tua centelha divina dizendo, tá tudo certo do jeito que tá, é que tem um passado que tu não lembra. Solta tudo isso, não existe coisa errada. Vocês fizeram o que quiseram fazer. Quando tu foi amante do marido dela, tu queria fazer. Tu não se importou com ela.
Por que que na vida seguinte ela tinha que se importar contigo? A gente está tentando esclarecer essa criança para ela soltar o trauma. Atualmente tu tá num relacionamento afetivo ou isso aqui te bloqueou nos relacionamentos? Eu não consegui ver eu não consegui ver, ou é porque tu não quis me mostrar, ou é porque tu tá solteira. Não sei, vamos tentar entender aqui, né? De repente tu quis focar tanto no passado que nem me falou tanto do presente. Vamos por partes? Relacionamento afetivo. Ah, não sei nem se por onde que eu começo pela mãe. Como é que é a tua relação com a tua mãe? Acho que é melhor, com a mãe de hoje. Eu não tô dizendo que a tua mãe de hoje é a mesma do passado. Não, nem sei onde é que tá essa mãe do passado. De repente ela tá em outra dimensão até, ela evoluiu. Mas aqui na tua cabeça, a mãe é igual àquela que faz isso, isso, isso e aquilo comigo. Aí quando vê, tu cria uma mãe igual, com base no que tá na tua consciência. Tua consciência cria tua realidade. Então, se tu imaginar uma mãe diferente do passado, tu vai tê-la. Como é tua relação com a tua mãe atual? Ai, Fernanda, deixa eu me segurar aqui para não chorar. Então, você falou da minha mãe do presente. Se ela foi do passado, ela voltou no presente. Quando eu comecei a buscar essa cura, eu vou dizer cura, foi porque um dia eu acordei e o peso era tão grande, porque durante a minha vida, por muitas vezes eu fiquei sem falar com a minha mãe 2 anos, porque a nossa rixa é grande, desde criança, né? Ela sempre falou que eu era feia. Eu sempre tentei me validar para ela, então era muito difícil conseguir a validação da minha mãe, porque eu sempre estava fazendo tudo errado, né? Enfim, é isso. Ela me comparava com meu irmão, sim. O meu irmão, quando nasceu, era muito bonito. Eu sou de um relacionamento com ela, fugiu quando estava grávida e eu fui registrada por um outro homem que não era meu pai, e ela sempre deixou bem claro isso, enfim. E eu sempre tentei essa validação, então eu fui tentar ser o melhor, ser a filha melhor nessa vida. E eu sou a filha melhor, vamos se dizer. Eu consegui construir minha vida, minha casa, meu carro, minha profissão, que é totalmente diferente dos meus outros irmãos, e eu sou cabeleireira desde 15 anos. Desde os 7, eu olhava e já sabia o que eu queria fazer. Tudo que eu toco é para transformar, desde decoração de casa, a minha própria profissão, que é uma profissão de alma. E sim, tudo para deixar as pessoas mais bonitas, porque eu não me acho bonita. E eu não estou com um relacionamento, porque todos os homens que se aproximam pela aparência. E quando me conhecem, eles se afastam porque eles vêm em busca só disso que eles veem em primeira e esquecem as outras coisas. E todos me trocam por mulheres mais bonitas. Eu acho que eu resumi tudo. E só para concluir, eu tenho uma filha. E se eu estou hoje fazendo de tudo que eu posso, tentando transformar, como foi a minha criação com a minha mãe, transformar com ela. Ela é uma menina linda e que tem uma amorosidade fantástica. E eu tento ser o mais próxima dela possível e dizer todos os dias que eu a amo. Ai, guria, como eu queria poder lembrar da tua consulta, mas é que daqui a pouco eu tenho outra. É a semana toda cheia de história que eu vou ouvir. Mas aí eu vou esquecendo porque uma história sobrepõe a outra. E essa aqui eu achei incrível. Claro que tu não contou muitos detalhes. Por exemplo, uma coisa que eu queria saber: será que tu teve filho com aquele homem lá? Tu já imaginou se tu teve filho com aquele homem? Aí hoje acontece isso com relação a ti e o teu pai, como é que é? Tu foi registrado por um cara que não é o teu pai. Não entendi o porquê disso, mas tudo bem. É, tu já imaginou se tem alguma coisa a ver com tu ter tido um filho do marido dela no passado? Cara, tá louco? Isso aqui é tu criando. Pelo amor de Deus, ouve essa história que eu tô te contando não como trauma, mas imagina que isso aqui é uma novela. Isso aqui é um filme que tu criou incrível. Olha que coisa mais linda. Como eu te disse, Fernanda, foi doloroso pra mim, foi complicado, mas imagina que foi tu que escreveu o roteiro e tu que decidiu atuar. Tu é tanto o diretor, o roteirista, tu é o autor e a atriz ao mesmo tempo. Eu quero participar dessa novela que eu escrevi. É só uma história, interpreta só como uma história. E veja a beleza disso, onde ela consegue botar para fora o que guardou em relação a ti.
E tu consegue transmutar a coisa toda tendo uma profissão bacana, só não se compara. Não se compara. Entenda que ela tem motivos para fazer isso. É claro que, e são motivos que tu também alimentou. Eu sei que às vezes, né, a pessoa, o que ela tá sentindo é responsabilidade dela. E é mesmo. Só que isso aqui é literalmente uma história de ação e reação. Tu sabia que ele era comprometido, tu sabia que havia uma outra mulher na outra ponta. Se tu não respeitou a outra mulher, só tô te dizendo isso que não existe julgamento. Não tô fazendo no sentido de julgar, cada um faz o que quer. Eu tô falando no sentido de analisa mesmo de verdade de coração. Como que tu. Ai, que daí vai parecer que é julgamento e eu não tô fazendo isso. E eu preciso expandir a tua consciência para tu poder ver o que tu fez lá na outra ponta. Não era só tu e aquele homem, era tu, aquele homem e aquela mulher. Mesmo que tu não conhecesse ela, mesmo que tu não conversasse com ela, havia outra ponta que tu ignorou. Aí vem a reação dessa pessoa. A pessoa te ignora também. Tu entende? Então não tá errado. Mas ela tem que se curar disso. Sim, ela tem. Mas tu não sabe o quão intenso foi para ela. Porque uma coisa é tu achar que o teu amante é correspondido e tá te traindo. Ele não tá te traindo, mas que ele não se importa contigo, que ele não te valoriza, que o teu amante, sei lá, né? Ah, ele tem outra. A frase ele tem outra, do teu ponto de vista, é diferente do ponto de vista da esposa. O meu marido tem outra. Eu não, eu acho eu que dói muito mais do ponto de vista de esposa. Tem o teu, eu também eu consigo ver os dois pontos de vista, por isso que eu sou vesga também, porque eu consigo ver os dois lados. Tu entendeu? Por isso que eu aprendi a aceitar o meu estrabismo, porque agora eu entendo o que que ele significa. Eu consigo enxergar todos os lados. O meu desdobramento me ajudou a entender isso. Tem a ver com injustiça também, não querer ver injustiça, mas também tem a ver com essa coisa do eu consigo ver tudo ao mesmo tempo e pensamentos opostos. Porque eu tô vendo o teu lado e eu tô vendo o oposto, que é o lado dela. Só que é diferente. É diferente. Aí, quando tu ouve essa história, acho eu que tu vai conseguir entender a tua mãe de uma maneira completamente diferente a partir de hoje. Tu vai enxergar o que tu fez para ela e vai entender o que ela tá fazendo com relação a ti. Esse não é o melhor jeito de resolver o passado? Não, não é. Mas é o jeito que ela consegue, porque ela tá agindo inconscientemente. Então, hoje tu vai ter condições de entender a tua mãe para poder entender o teu próprio trauma. Desbloqueia a mãe, ela tem motivo para ter feito o que fez. Ali em cima eu disse, não finalizei, que eu peço autorização para as pessoas para compartilhar a história delas, mas aí depois eu esqueço da história delas. Porque vem uma história em cima da outra. Essa tua aqui eu achei magnífica e como eu gostaria que tu visse ela da mesma forma que eu tô vendo. E tenho certeza de que um dia tu vai conseguir ver também. É só tu soltar. É a atitude de soltar. Então eu faço assim, ó, eu anoto aqui, pego papel, caderno e caneta e resumo a tua história, embora eu não gostaria de resumi-la porque os detalhes são ricos, eu achei incrível. E aí depois eu deleto e depois eu te mostro que eu deletei. Não sei como é que a gente vai fazer, como é que tu me autoriza a fazer. E sim, pode, se você lembrar, logicamente, claro que eu dou autorização para você falar sobre essa história que eu estou revivendo nessa vida e tentando modificar tudo, tá? Tanto que eu soltei muitas das mágoas da minha mãe e hoje eu falo com ela sem ranço, porque antes eu falava da minha mãe e eu tinha ranço na voz, me fazia mal. E hoje eu fui tentando, né, melhorar isso com 200 mil terapias e situações holísticas para poder me ajudar. Eu só queria entender porque os meus relacionamentos hoje não davam certo. Eu era trocada constantemente, que fere demais o meu ego, demais, eu fico arrasada. E se fui eu a que traí, logicamente, hoje eu sinto na pele o que é ser comparada. Agora tu entendeu a coisa toda? Para de julgar essa mulher porque ela tá tentando se curar do que aconteceu no passado. Fernanda, mas isso não é cura. É amor. Se na cabeça dela ela tem que dar o troco para alguém, ela tem que passar por essa situação, deixa ela fazer. Claro que quando começar a te prejudicar,
Aí tu sai fora, né? Não, ó, eu entendo o que que tu tá fazendo, agora eu entendo o motivo, mas pera lá, tudo tem um limite, entendeu? Que show! Então, agora tu entendeu aquilo que tu causou, porque tem a lei do retorno. E deu! Ninguém tá dizendo. É que a lei do retorno também é mal interpretada por vocês. Vocês acham que a lei do retorno significa tu vai pagar por aquilo que tu fez? Não, é tu vai experimentar aquilo que tu fez. Mas por que que eu tenho que experimentar? Para tu ter certeza de que realmente é uma coisa boa, porque talvez tenha sido só para ti. Só que para tu poder voltar para tua consciência divina, divina para tua forma original, as coisas não podem ser boas só para ti. E pronto, acabou. A lei do retorno não serve para te punir, serve para que tu perceba o que foi que tu causou no outro. Tem que pensar no outro também para poder voltar para tua forma original. Não é só pensar em ti. É só isso, entendeu? Então, por isso vocês criaram isso juntas. E depois, quando vocês duas desencarnarem, vocês vão rir juntas e vão dizer: Puta que pariu, de novo, Márcia do céu. Vocês vão rir, porque vocês vão ver todo o histórico. E eu tô tentando te esclarecer em vida, para que tu solte isso em vida, para não precisar reencarnar e se ver como criadora da tua realidade. Foi tu que criou tudo isso com base num comportamento do passado, que ninguém te puniu, ninguém te julgou, só voltou para ti para que tu tenhas. E fora as tuas próprias projeções, né? Ah, eu sou feia mesmo, minha mãe tinha razão, mas não sei o que, as pessoas realmente não se importam com o que tem dentro, só com o que tem fora, ninguém tá vendo que eu tô sofrendo com o que a minha mãe diz. A menininha do passado, né? Mas a menininha do agora, solta. Agora trabalha o teu amor próprio de outra maneira. Se tu se puser bonita fora, é só o que as pessoas vão olhar. Tu tem que se pôr bonita dentro também. E às vezes, que nem eu digo para as mulheres, né? Vocês acham que isso aí é feminismo, é machismo, é tudo que é ismo. Não é. É a forma com que a consciência funciona. Por exemplo, que isso aqui vai ser mal interpretado, mas vamos lá. Ou tu entende de uma vez por todas, ou não, né? Sei lá, Instagram. Tem lá no Instagram a foto do perfil da pessoa, ela tem mais o peito na selfie do que o rosto. Ela mesma, ela tem que perceber que ela deu foco nos seios, que ela quer mostrar os seios. Ela está mostrando isso para os homens. Os homens vão olhar aquilo que ela está mostrando. Aquilo, então quer dizer que eu não posso andar de mini saia. Não é sobre isso, é o que tu tá mostrando. Ninguém tá dizendo que tá errado. A gente só tá deixando consciente. Aquilo que tu mostra é para ser visto. As pessoas vão ver e vão se sentir atraídas, vai gerar um resultado que tu tá mostrando. Eu também não tô dizendo que tu tem que andar de burca, não é isso. Senão as pessoas também não vão te ver. Eu só tô querendo te dizer que gera um resultado. Se tu se puser só bonitona, e só se importar com isso e achar na tua consciência que quem é bonito fisicamente, esteticamente tem mais sucesso, então é o que as pessoas vão ver. Ela tá se pondo bonita porque quer que eu veja o corpo. Então é pro corpo que eu vou olhar. Agora, se tu reduz a visibilidade do teu corpo e mostra mais os teus sentimentos, quem tu é, as tuas vulnerabilidades, as tuas opiniões, as pessoas vão se atrair por isso e não pelo corpo. Tudo depende do que é que tu mostra primeiro. Eu não sei de que maneira que tu vai entender, mas não, eu não tô dizendo que a mulher tem que não pode andar de mini saia, que ela não pode usar top, que ela não pode fazer o que ela quiser. Não, eu tô dizendo faça o que vocês quiserem, só que gera um resultado. É só isso. Arquem com o resultado. E pronto, acabou. A tua vida afetiva, no caso, né, se tá bloqueada, vamos dizer assim, foi tu que bloqueou. Com base nesse pensamento. Eu tenho que me pôr bonita porque as pessoas só veem o que tá fora. Se as pessoas só se importam com o que tá fora, eu vou deixar o que tá fora bonitão. Não, deixa o que tá bonito, o que tá dentro bonito também. Tu tem que se ver como uma mulher atraente por dentro. Eu tenho uma personalidade bacana, eu tenho sentimentos incríveis. Quando tu se importar com o teu sentimento, as pessoas vão se importar fora. Porque tudo é reflexo, entendeu? É isso. Agora sim, tu pode me dizer por que que tu marcou a consulta, no que é que eu posso te ajudar. Porque talvez essa consulta toda, tudo que eu disse até agora, não era o que tu queria ouvir.
Tu veio para fazer outras perguntas, mas eu tinha que fazer o meu trabalho, porque é para isso que eu me tornei palestrante e taróloga, para fazer isso aqui, entendeu? Para que vocês não passem pelo que eu passei, de culpar os outros, Deus, chamar ele de menino mimado, uma série de coisas que eu narrei para vocês no YouTube. Não, foi tu que criou, amor. Foi tu. Então eu faço questão de fazer o meu trabalho. E agora sim eu posso responder alguma coisa que talvez o teu ego queira saber. Por que que tu marcou a consulta? Não, eu entendi o que você falou, sim. E realmente, a bagagem que eu tenho hoje me faz saber que a beleza minha, por N coisas que eu passei, ela é tão bonita por fora, por dentro quanto por fora. E era isso, exatamente isso, a consulta. Era o que eu precisava saber. Eu vim para poder entender toda a situação entre eu e minha mãe e as problemáticas dos meus relacionamentos hoje. Por que que era essa troca constante de mulheres, né? Dos caras de repente desistirem e quando eu ver tá junto com uma outra mais bonita. Enfim, era sobre isso. Ai, show de bola. Como eu gostaria que todas as consultas fossem assim, mas nem sempre é. Como eu te disse, tem gente que chega aqui, eu não sou assim. E aí eu já sei que ela tá bem. Eu confio muito mais na consciência dela que se manifesta nas cartas dizendo que ela é, do que no ego dizendo eu não sou. Então, que bom que tu tá desperta o suficiente para ter aceitado tudo. E com o tempo, tu relaxa, fica tranquila que tu vai digerir ainda mais qual é o intuito da consulta? É acontecer com a consciência de vocês o que aconteceu com a minha quando eu canalizei a Eu Sou Tudo Que Há. Eu vivo falando dessa canalização no meu canal do YouTube. Eu espero que tu tenha assistido. Tá dividido em 2 vídeos. A minha cabeça estava enorme. Era muita informação que fazia muito sentido e me deixou tonta. Sabe? É uma coisa que. Esse é o intuito da consulta. Então, ao longo dos dias, tu vai se sentir ainda assim por um tempo, porque saiu. Quando a consciência se expande, sai um peso da consciência. Aquilo que era trauma, que era raiva, que era não sei o que era rancor, agora solta tudo. Quando solta tudo, fica leve. Quando a consciência fica leve, ela já pode até parar de reencarnar, porque tudo se resolveu dentro dela. Entendeu? Deixa eu te mandar as 3 cartinhas aqui, peraí. Ai, nem me fale nesses vídeos, porque quando eu assisti e entendi, eu danei a chorar, que nem uma louca. Fernanda, você me ajudou a despertar mais ainda do que eu já tinha despertado, assim, já tinha caído a minha ficha. Mas você, com seus vídeos, você não tem noção o quanto você me ajudou. Hoje eu sou da Umbanda, faz 1 ano e meio, mas porque é uma forma de eu trabalhar lá dentro também e usar o que eu tenho, porque eu também coloco cartas. Só que eu vejo o presente, né? O atual momento. Eu não tenho esse mesmo tipo de visão que você tem. Quando eu vou colocar para mim, eu não entendo nada. Fica tudo. Eu me sinto uma analfabeta. Quando as pessoas perguntam por que que eu comecei a buscar tudo isso, eu sempre cito o teu nome. Eu falo, desde que eu conheci a Fernanda, o véu da ilusão caiu. E eu passei a compreender muitas coisas. E eu sabia que a minha parte de relacionamento vinha por conta da minha mãe, porque eu vi quando você falou sobre isso. Fez todo sentido para mim, agradeço, foi uma consulta maravilhosa. Para mim fez muito sentido e vai me ajudar a dar um passo para frente. E eu quero ficar mais tempo aqui, sim, porque eu quero fazer tudo diferente até o dia que eu falei não, completei. Quero viver felicidades maiores do que eu já vivi até hoje.